Aproveitando o ensejo, que eu dei uma aula no Congresso Brasileiro de Luto sobre sofrimento existencial, eu queria, nesse vídeo aqui do YouTube de hoje, falar do sofrimento do cuidador, familiar principalmente, claro. Existe um sofrimento, tem um sofrimento direto e um sofrimento velado. E isso eu percebo até quando eu ofereço a oficina Folie. Há muita gente que procura, isso é muito legal, mas na hora de efetivamente se inscrever e participar, não conclui a inscrição. E eu fico assim, sempre me perguntando, caramba, é uma coisa legal, a gente vai falar de tanta coisa com pessoas que passam por isso, então é uma forma de compartilhar a dor, mas também a alegria e mais ainda soluções. Mas eu fico imaginando, bom, eu fico o dia inteiro, direto ou indiretamente, pensando, né, no meu pai, na minha avó, enfim, na família, nesse membro que tem demência. Eu ainda vou ter um momento que seria o meu descanso para ouvir a respeito de demência? Não, eu não vou. Só que aí que tá. Isso é o exemplo do que está acontecendo, né, desse sofrimento, e a gente não enfrentar. Um dos caminhos desse sofrimento, da gente trabalhar com o sofrimento, é achar um sentido. E aí, numa das teorias que a gente estuda, para mim, o que também faz sentido, e aí é um trocadilho, é a teoria do Viktor Frankl, que é um médico, ele já falecido, um médico neurologista, psiquiatra e austríaco que perdeu a sua família, os seus pais e a sua primeira esposa no campo de concentração. Ele passou por 3 campos de concentração, se eu não me engano, na Segunda Guerra, e ele sobreviveu. Ele já tinha alguns esboços, né? Ele já tinha alguma coisa na cabeça, mas foi lá, no campo de concentração, que ele desenvolveu, e depois, quando saiu, claro que ele escreve toda a sua teoria, que é a teoria do sentido, é a logosofia, e ele cria no mundo inteiro pós-graduações, grupos de estudo, uma biblioteca enorme. E o primeiro livro dele é Em Busca do Sentido. Ele inclusive queria que fosse anônimo, ele queria deixar como um legado para a humanidade, mas os amigos, não, tem que falar quem é você, porque ele viu muita coisa. Esse livro eu recomendo. O sofrimento, ele pode sim, de alguma forma, nos transformar, dar um sentido. A situação de quem cuida de uma pessoa com demência, é claro que não é fácil, mesmo de forma indireta, é uma preocupação a mais. Quem faz a gestão financeira, de qualquer maneira, estar presente afetivamente, mas quem tem que contratar cuidador formal, quem tem que fazer compras para casa, quem divide o próprio lar, não é fácil. Cadê essa individualidade que até então tinha sido conquistada, e com o adoecimento desse familiar acaba de novo não tendo mais, essa individualidade acaba sendo limitada ou restrita. E o casamento? Eu conheço alguns casais que quase, ou alguns sim, se separaram por conta do cuidado que um ou outro, né, teve com seu familiar. Os filhos também, filhos com diversas dificuldades no seu crescimento, no seu desenvolvimento, dependendo da idade, também demonstrando de alguma forma afetado, né, um sofrimento por esse momento, por essas dificuldades. É claro que tudo tem um tempo e chega um momento que esse ciclo se fecha, mas como a gente pode transformar esse momento que até então a gente só vê de uma maneira coisas negativas? Então, Viktor Frankl, ele diz que a gente pode encontrar sentido no trabalho, né, na criatividade, quando a gente sente pertencente, quando a gente sente criando, quando a gente sente trabalhando, onde a gente percebe nesses locais, que podem ser locais físicos, no trabalho propriamente dito, no nosso trabalho laboral, mas em casa, com essa pessoa idosa, com essa pessoa que de alguma forma a gente cuida. Existem alguns trabalhos que a gente pode fazer, seja divertindo, seja estando ao lado. Existe o encontro também. É tão bonito quando existem encontros que são conexões via olhar, via
audição, através da música, ou seja, as percepções, utilizar as percepções. Então são encontros que às vezes arrepiam e a gente encontra o significado nisso. Então a gente encontra o significado no trabalho, em momentos com essa pessoa idosa, com jogos, com comida, divertindo, e nos momentos até enquanto ela era lúcida, fazendo lembranças de histórias, e com ela usando fotografias, usando imagens. Como eu falei também, nos encontros, utilizando as percepções, e também no sofrimento, diante de um sofrimento. É claro que tem momentos que a gente tem falta de paciência, a gente tem raiva, nós somos humanos, né? A gente tem as nossas emoções, a tristeza, e a gente precisa de ajuda. Então é muito difícil às vezes para o familiar, principalmente o filho único, sobrinho único, neto único. Recentemente eu conheci uma menina, uma estudante que perdeu os pais, e o encontro dela com um avô, e dizer isso para o avô, nossa, eu me debulhei em lágrimas internamente, não na frente dela, mas depois eu também debulhei lágrimas verdadeiramente, porque me tocou a relação dela com o avô e como a família acabou conduzindo não contar para esse avô com demência a morte da mãe dela, e o sofrimento que causa ela não contar para o avô. E aí, nesse sofrimento, a gente vai descobrir, não é? Vai tentar buscar motivos para a gente se reinventar, para a gente se reconectar, para a gente, de alguma forma, encontrar maneiras de transcender. Então, até no sofrimento, a gente consegue, mas a gente tem que dar um significado para isso. Como a gente está enxergando isso? De novo, é um tempo finito, não é fácil. Ninguém quis, né, cuidar de alguém com demência, principalmente a pessoa que tem essa doença, ela não escolheu ter. Isso aconteceu por vários motivos, né? E a gente fala que o processo de envelhecimento é o principal fator de risco, alguns hábitos que a gente acaba ao longo do tempo, e esses hábitos não só de hábitos físicos, né, alimentação, exercício, mas tem a ver com as nossas conexões, com os nossos encontros, com as nossas relações que a gente faz. Quanto mais isolado, quanto mais fechado, quanto mais desconfiado, a gente tende nesse isolamento, sim, a ir apagando essas memórias e apagando esses estímulos cerebrais. Então você que está me ouvindo, que é um cuidador de um familiar portador de idoso, eu sei que de portador de demência, perdão, e eu sei que sofre. Quem sabe a gente não encontra um sentido para isso tudo, um aprendizado para você, um aprendizado para ele. Quem sabe consegue estreitar as relações, quem sabe consegue unir mais e buscar momentos mais leves, de prazer, a gente consiga encontrar momentos onde você possa relaxar também e depois se sentir, né, mais vazio desse peso, e transpor para um lado mais afetivo, mais amoroso, mais leve com ele. É assim eu desejo. E leia Viktor Frankl, acho que é uma boa dica de leitura.